Quando um homem ultrapassa a barreira dos 60 anos, um hábito bastante pessoal, raramente discutido abertamente, pode minar silenciosamente a sua saúde. Trata-se da masturbação, um ato que muitos homens consideram absolutamente natural e seguro. No entanto, com o passar dos anos, seu impacto no corpo muda, torna-se potencialmente prejudicial não tanto pelo processo em si, mas pela reação específica de um corpo que envelhece. O que aos 30 ou 40 anos não causava preocupação, agora pode, de forma insidiosa, danificar a próstata, enfraquecer a função erétil e esgotar a energia vital, muitas vezes sem que o homem perceba. Ao longo de décadas, o autor destas linhas dedicou-se a ajudar homens a preservar sua vitalidade, na recuperação de diversas disfunções sexuais e na manutenção de uma alta qualidade de vida após a aposentadoria. Nesse período, ele observou repetidamente as consequências da falta de controle adequado sobre esses hábitos ocultos e aparentemente inofensivos. É comum o equívoco: se é prazeroso, então é seguro. No entanto, a verdade é que o perigo não reside no ato da masturbação em si, mas na forma como é praticada. Certos métodos, higiene inadequada ou gatilhos específicos podem, com o tempo, causar danos sérios que só se manifestarão quando for muito mais difícil corrigir a situação. Existem 4 erros mais perigosos que homens com mais de 60 anos cometem sem perceber, e é crucial saber como evitá-los. Uma atenção especial deve ser dada ao 4º erro, que provavelmente nem mesmo seu médico assistente mencionará. Comecemos com o descuido mais comum que homens idosos cometem, sem a menor consciência de sua nocividade. Erro número 1. Negligenciar a qualidade da ereção e a pressa em atingir o clímax. O autor se deparou com situações semelhantes inúmeras vezes. Diante dele, sentava-se um homem idoso, tomado por frustração, constrangimento e um sentimento de desorientação. Ele dizia: antes, tudo funcionava naturalmente, mas agora preciso me esforçar mais. É como se eu me forçasse a sentir algo. Esse homem não percebia que estava descrevendo o primeiro dos erros silenciosos, capaz de causar sérios danos à sua saúde sexual. Após os 60 anos, o corpo começa a passar por mudanças lentas, mas fundamentais. A diminuição do fluxo sanguíneo, a modificação da sensibilidade das terminações nervosas e as flutuações hormonais tornam todo o processo de resposta sexual mais lento e delicado. Muitos homens não se adaptam a essas mudanças. Eles continuam a se masturbar da mesma forma que faziam aos 30 ou 40 anos, com forte compressão, movimentos rápidos e um desejo desesperado de atingir o orgasmo. E quando as sensações habituais não vêm, eles se esforçam ainda mais, tanto física quanto emocionalmente. A verdade é que tal comportamento pode ser extremamente prejudicial. Forçar o orgasmo quando o corpo não está pronto para isso pode levar a microlesões nos tecidos do pênis, irritação da uretra e tensão excessiva nos músculos do assoalho pélvico. Pior ainda, isso cria uma pressão desnecessária sobre a próstata, que se torna mais vulnerável com a idade. Pacientes do autor apresentaram sensações persistentes e desagradáveis na virilha, diminuição da sensibilidade ou processos inflamatórios crônicos. No entanto, eles nunca associaram esses problemas à forma como se masturbavam. Esse dano não é dramático nem instantâneo. Ele se acumula lenta e imperceptivelmente ao longo do tempo. No entanto, é essa imperceptibilidade que torna esse erro particularmente perigoso. Não haverá sangue nem hematomas. A pessoa começa a sentir gradualmente uma diminuição da excitação, redução da sensibilidade e enfraquecimento da autoconfiança. E, por isso, ele se esforça cada vez mais, repetidamente, até que seu corpo não consiga mais lidar com isso. É então que surgem problemas mais sérios, como disfunção erétil, inchaço da próstata ou até distúrbios urinários, que, por sua vez, prejudicam o sono e a independência. Se algo do que foi descrito lhe parece familiar, é importante perceber: não é sua culpa, e você não está sozinho. A maioria dos homens nunca foi informada de que, após os 60 anos, a atividade sexual deve ser abordada com cautela, atenção e respeito ao novo ritmo do corpo. Você não está fazendo errado, apenas precisa fazer de um jeito diferente. Em vez de forçar seu corpo a reagir, aprenda a ouvi-lo. Use movimentos mais lentos e conscientes. Concentre-se nas sensações, e não apenas em atingir o clímax. Permita que a excitação aumente naturalmente, sem pressão excessiva. E o mais importante, trate seu corpo não como uma máquina a ser consertada, mas como uma parte de si mesmo que precisa ser compreendida. Porque, quando você finalmente parar de forçar e começar a prestar atenção, tudo começará a mudar. Isso nos leva ao próximo erro, que não apenas afeta o estado físico,
mas também reconfigura o cérebro de tal forma que pode minar a capacidade de verdadeira intimidade e prazer duradouro. Erro número 2. Usar pornografia como único estímulo. O autor ainda se lembra claramente da expressão de um paciente quando lhe perguntou sobre seus hábitos. O homem tinha 67 anos. Era bem educado e tentava entender por que havia perdido o desejo por uma intimidade genuína. Ele confessou: "Não sinto mais nada a menos que assista algo online. E mesmo assim, não é como antes." Essa confissão silenciosa, proferida com uma mistura de confusão e vergonha, o autor ouviu de inúmeros homens mais velhos, e ela frequentemente aponta para um dos hábitos mais subestimados, mas prejudiciais, após os 60 anos, o uso da pornografia como fonte exclusiva de estimulação sexual. Nesta fase da vida, o cérebro de um homem processa a estimulação de forma diferente do que na juventude. Conteúdo de alta velocidade e alta intensidade excita excessivamente os centros de prazer no cérebro, inundando com dopamina a um ponto em que a intimidade real simplesmente não consegue competir. Com o tempo, o sistema nervoso se adapta, tornando-se dessensibilizado. O que antes trazia prazer, agora parece entediante. O que antes causava excitação, agora quase não provoca resposta. A pessoa começa a buscar conteúdo mais extremo, sessões mais longas, uso mais frequente. E, ao mesmo tempo, a capacidade natural do cérebro de sentir prazer com o toque, a conexão emocional e a excitação natural começa a diminuir. Não se trata de moralidade aqui, mas de biologia. O envolvimento excessivo com pornografia na velhice mina silenciosamente a função sexual. Isso reconfigura o sistema de recompensa, tornando mais difícil reagir a um parceiro, mais difícil encontrar satisfação no toque físico e mais difícil sentir a intimidade que a verdadeira conexão proporciona. A pessoa pode começar a se sentir mais isolada, emocionalmente distante, até deprimida, sem compreender as verdadeiras razões. O dano mais profundo é tanto emocional quanto físico. O autor encontrou homens que, com lágrimas nos olhos, diziam que não se sentiam mais os mesmos. Eles ansiavam pelos dias em que o desejo surgia naturalmente, quando podiam desfrutar de momentos de intimidade sem precisar de uma tela. O mais triste é que muitos deles nem sequer suspeitavam que esse hábito, que seguiam em segredo, poderia ter consequências tão evidentes e devastadoras para seus relacionamentos, autoconfiança e bem-estar geral. Mas ainda não é tarde para mudar. O cérebro humano é incrivelmente adaptável, mesmo após os 60 anos. Com o tempo e uma firme intenção, é possível reeducar a mente para reagir às conexões com o mundo real. Comece reduzindo o tempo de tela. Use a memória, a fantasia ou até a leitura para despertar seu mundo interior. Você ficará surpreso com quanta vida retornará quando parar de suprimi-la. E se olharmos mais a fundo, podemos descobrir outro erro que é igualmente silencioso, mas ainda mais exaustivo fisicamente. Na verdade, pode ser a razão pela qual alguns homens acordam exaustos, perdem o interesse pela vida e não conseguem entender por que sua energia continua diminuindo. Erro número 3. Masturbação muito frequente para sua idade e nível de energia. O homem ficou em silêncio por um momento antes de finalmente perguntar: "Talvez eu esteja fazendo isso com muita frequência." Ele tinha 71 anos. Estava com boa saúde, mas sentia-se constantemente cansado, irritado e incapaz de se concentrar. Seu sono piorou, e a motivação para se dedicar ao que antes gostava, jardinagem, ciclismo e até socialização, diminuía gradualmente. Ele pensava que isso poderia estar relacionado à idade, mas, ao investigar mais a fundo, o autor descobriu algo diferente. O homem se masturbava quase diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, acreditando que isso o ajudava a relaxar. Na verdade, isso estava exaurindo silenciosamente. Muitos homens acreditam que a ejaculação é sempre benéfica e sempre traz alívio. E embora isso possa ter sido verdade aos 30 ou 40 anos, após os 60, o corpo funciona sob regras diferentes. A recuperação hormonal desacelera, o sistema nervoso leva mais tempo para se regenerar, e a energia, que antes era facilmente reposta, torna-se um recurso mais valioso. A ejaculação frequente, especialmente quando a pessoa está cansada, entediada ou estressada, não acalma o corpo. Pelo contrário, ela o esgota, e o custo desse esgotamento aumenta com os anos. O mais perigoso nesse erro é sua imperceptibilidade. Você não notará as consequências após uma ou mesmo 5 vezes, mas em algumas semanas ou meses, pode começar a acordar com uma sensação constante de sonolência. O entusiasmo da pessoa diminui gradualmente, seu humor piora visivelmente, e ela tende a atribuir essas mudanças às consequências inevitáveis do envelhecimento. No entanto, na verdade,
O corpo está lhe enviando um sinal claro sobre a necessidade de cuidar de seus recursos e não de esbanjá-los. A masturbação excessivamente frequente, especialmente quando o corpo já está sobrecarregado, pode provocar uma diminuição nos níveis de testosterona, perturbar os ciclos naturais do sono e até mesmo criar uma carga excessiva na próstata. Isso, por sua vez, pode levar a um aumento da frequência urinária e a despertares noturnos desagradáveis que interrompem o descanso completo. É importante notar que não se trata de uma interrupção completa da atividade sexual. Pelo contrário, um certo nível de expressão sexual permanece benéfico em qualquer idade, mas deve estar estritamente alinhado com o ritmo e as capacidades atuais do corpo. Se na juventude a recuperação após a ejaculação levava apenas algumas horas, agora pode levar dias. O princípio fundamental aqui é ouvir seu corpo, e não forçá-lo. Para alguns homens, reduzir a frequência para 1 ou 2 vezes por semana traz um aumento notável de energia, melhora da clareza mental e restauração do equilíbrio emocional. Outros exploram formas alternativas de estimulação que nem sempre culminam em ejaculação, proporcionando-lhes a conexão desejada sem esgotar suas forças vitais. Quando a pessoa para de tratar seu corpo como uma máquina sem alma e começa a percebê-lo como um parceiro sábio e responsivo, ocorrem mudanças drásticas. Ele recupera suas forças, não aumentando a atividade, mas, ao contrário, diminuindo-a e agindo com maior cautela. No entanto, se o erro anterior esgota silenciosamente o corpo, o próximo se dirige a algo ainda mais vulnerável, a próstata. A maioria dos homens não percebe que a forma como lidam com essa glândula pequena, mas extremamente importante, tanto durante quanto após a masturbação, pode ter um impacto profundo em seu conforto físico, controle da bexiga e saúde geral a longo prazo, de maneiras que eles nunca imaginariam. Erro número 4. Ignorar a saúde da próstata durante a masturbação. O autor nunca esquecerá um paciente que o procurou com uma queixa sutil, mas persistente. Não era algo agudo ou súbito, mas sim uma sensação opressiva de pressão após o clímax e a impressão de que ele nunca experimentava um alívio completo. O homem tinha 68 anos. Levava uma vida ativa, era relativamente saudável, mas sentia-se constantemente desconfortável e não conseguia explicar a razão. A princípio, ele não associava isso aos seus hábitos pessoais. Eu sempre fiz assim, dizia ele. E foi essa circunstância que tornou esse erro tão insidioso. Era uma sensação silenciosa e habitual que, lenta mas seguramente, desgastava uma das partes mais sensíveis de seu corpo, a próstata. Após atingir os 60 anos, a próstata de um homem torna-se significativamente mais vulnerável. Apesar de seu tamanho modesto, essa glândula desempenha um papel colossal na manutenção da saúde masculina. Durante a masturbação, especialmente se a pessoa adota uma postura curvada ou exerce pressão direta sobre a área da próstata, a glândula pode inflamar ou irritar-se, e esses processos frequentemente ocorrem de forma completamente imperceptível. Adicione a isso o hábito comum de pular a micção imediatamente após a ejaculação, que muitos homens ignoram, e você terá o ambiente perfeito para o desenvolvimento de inflamação prolongada, desconforto constante ou até mesmo prostatite crônica. O perigo aqui não reside apenas em dores episódicas, é um efeito acumulativo. Com o tempo, essa tensão imperceptível pode prejudicar o controle da bexiga, causando urgência urinária, enfraquecimento do jato de urina ou despertares noturnos significativamente mais frequentes para ir ao banheiro. O homem pode notar ardor ao urinar, uma sensação de peso na região pélvica ou uma sensação geral de tensão que não desaparece. E, no entanto, a maioria dos homens não associa esses sintomas à forma como se masturbam. Eles tendem a culpar a idade, as particularidades da dieta ou simplesmente consideram que isso é uma parte inerente do envelhecimento. No entanto, isso é um equívoco. A pessoa tem muito mais controle sobre a situação do que imagina. Mudanças aparentemente insignificantes, como urinar obrigatoriamente após o orgasmo para uma lavagem eficaz da uretra, ajustar a posição do corpo para reduzir a pressão sobre a próstata, e uma abordagem mais consciente da higiene e intensidade da estimulação, podem ter um impacto verdadeiramente decisivo. Cuidar da próstata não é apenas prevenir doenças potenciais. Trata-se de preservar o conforto diário, a autoconfiança e o controle sobre o próprio corpo. O autor observou pessoalmente como homens de 70 anos recuperaram uma sensação de paz e harmonia em seus corpos, simplesmente aprendendo a tratar sua próstata com um pouco mais de cuidado. Isso não exige medicamentos caros ou mudanças radicais no estilo de vida, apenas consciência e disposição para se adaptar. E agora que o leitor obteve uma compreensão completa de como esses 4 hábitos imperceptíveis podem minar silenciosamente a saúde, é hora de unificar todo o conhecimento adquirido. Reconhecer os erros é apenas o primeiro passo,
Mas a verdadeira transformação começa quando a pessoa aprende a restaurar sua força, sensibilidade e capacidade de satisfação após os 60 anos. Vamos discutir quais ações concretas podem ser tomadas hoje mesmo. Se o leitor chegou até este ponto, o autor quer se dirigir a ele diretamente, de pessoa para pessoa. Você não está quebrado, não ficou para trás, e não está sozinho. As mudanças que um homem pode notar em seu corpo, reação mais lenta, diminuição da energia, desconforto silencioso, não são sinais de fraqueza. São sinais. Seu corpo está falando com você. Por muito tempo, as pessoas foram ensinadas a ignorar esses sinais e simplesmente continuar agindo como de costume. No entanto, após os 60 anos, esses mesmos velhos hábitos podem começar a trabalhar silenciosamente contra a pessoa. Agora o leitor está ciente dos 4 erros mais comuns que homens mais velhos cometem quando se trata de masturbação. O primeiro erro, forçar a ereção e o clímax, pode parecer um atalho inofensivo, mas na verdade leva a danos repetitivos nos tecidos que exigem delicadeza e cuidado. O segundo erro, usar pornografia como única fonte de excitação, reconfigura silenciosamente o cérebro, embotando a capacidade de intimidade real e privando a pessoa de uma oportunidade mais profunda de estabelecer conexões. O terceiro erro, masturbação muito frequente sem considerar as capacidades energéticas do corpo, esgota e pode levar a uma sensação de fraqueza, lentidão ou depressão emocional. O quarto erro, negligenciar a saúde da próstata durante e após a masturbação, provoca uma inflamação lenta e oculta, que mina o conforto urinário e a vitalidade a longo prazo. Não são erros dramáticos que poderiam virar manchetes de jornal. Eles não batem a porta com dor aguda ou pânico. Eles se aproximam sorrateiramente, devagar, até que um dia a pessoa acorda e se pergunta: onde foram minhas forças? Onde foram meus desejos? Onde fui eu mesmo? O autor afirma isso não com o objetivo de julgar, mas com profunda compaixão. Ele conversou com centenas de homens que se sentiam confusos, envergonhados ou simplesmente exaustos por não se sentirem mais os mesmos. Alguns deles não contêm as lágrimas ao confessar o que enfrentaram, descrevendo uma sensação de torpor, desconexão da realidade ou simplesmente menos vivacidade. São homens que construíram carreiras de sucesso, criaram famílias, serviram suas comunidades. E, no entanto, ninguém nunca lhes disse que a forma como cuidam de si mesmos a portas fechadas poderia ter um impacto tão duradouro e profundo em sua percepção de si mesmos neste mundo. Assim, o autor quer enfatizar que a saúde sexual de um homem ainda tem uma importância imensa. Sua energia, conforto, capacidade de sentir prazer e conexão, tudo isso continua importante, mas agora exige um novo tipo de atenção. Não é uma solução rígida, imposta pela força, mas uma abordagem de escuta, gentil, curiosa e respeitosa. Talvez o homem precise reaprender a se tocar de uma forma que o nutra, em vez de esgotá-lo. Talvez ele precise experimentar a desaceleração, permitindo que a excitação aumente gradualmente e deixando seu corpo ditar o ritmo. Talvez ele se beneficie de uma redução na frequência, mas não por vergonha, e sim como um presente valioso para seu sistema nervoso. Ele pode descobrir que o verdadeiro prazer nem sempre vem do clímax, mas da presença, da paciência e da reconexão consigo mesmo. Não se trata apenas de evitar erros. Trata-se de iniciar um novo capítulo na vida, que não é definido pelo declínio, mas por uma sabedoria profunda. O homem passou por décadas de pressão, busca por desempenho e movimento constante para a frente. Agora, seu corpo oferece algo diferente, um convite para aprofundar-se em si mesmo, em vez de simplesmente agir com mais força. É uma oportunidade de se compreender mais profundamente, de redefinir a masculinidade não como força sem gentileza, mas como força aliada à sensibilidade e à consciência. E o mais bonito é que a mudança é possível em qualquer idade. O autor observou pessoalmente homens de 60, 70 e até 80 anos retornarem a si mesmos, sentindo-se mais conscientes, mais vivos e mais conectados com seus corpos do que nunca na juventude. Tudo o que é preciso é a disposição para notar os sinais do seu corpo, adaptar-se a eles e parar de fazer o que não serve mais. Se o leitor se reconheceu em algum desses 4 erros, vale a pena dedicar um momento agora mesmo. Não para se julgar, mas para agradecer ao seu corpo por ter se manifestado, e então, prometer a si mesmo, gentil mas firmemente, agir de forma diferente. Não há necessidade de mudar toda a sua rotina da noite para o dia. Basta começar com uma pequena mudança. Talvez seja dedicar mais tempo a si mesmo, escolher uma posição diferente, evitar o uso de telas ou simplesmente perguntar a si mesmo: o que meu corpo precisa hoje, e não quão rápido consigo terminar. Não se trata apenas da esfera sexual, mas da qualidade de toda a vida da pessoa.
Trata-se de resgatar aquelas partes de si mesmo que talvez parecessem perdidas ou silenciadas. Trata-se de construir um relacionamento completamente novo com seu corpo, baseado em sabedoria, cuidado e profundo autorrespeito. Assim, ao concluir esta conversa, o autor deseja que o leitor leve consigo algo mais do que apenas informação. Ele deseja que a pessoa saia desta narrativa com uma nova mentalidade. O homem continua sendo um ser sexual. Ele ainda é capaz de sentir prazer. Ele ainda tem permissão para explorar, desfrutar e evoluir. Mas agora ele faz isso intencionalmente, com clareza, com uma força que não vem da coerção, mas de uma compreensão profunda. Os 4 erros que foram discutidos não precisam definir a pessoa. Eles podem se tornar pontos de virada, momentos de consciência que abrem a porta para uma saúde melhor, relacionamentos mais harmoniosos e uma percepção mais profunda de si mesmo. Não espere por uma crise para começar a mudar. Comece hoje com pequenos, mas conscientes, passos. Seu eu futuro será imensamente grato por isso.